Salve, salve, confrários! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Confraria Cognitiva. É o nosso quadro Professor José Alessandro Neves responde comentários. Sim, professor, afinal, quem não dá dízimo vai ser comido de bicho? É sobre isso que nós vamos falar agora. Sim, afinal, quais as implicações soteriológicas, salvíficas, teológicas para aqueles que se negam a entregarem 10% de seus labores, de seus proventos, do seu suor? Sim, será que existe realmente precedente bíblico, teológico, doutrinário, em que, de fato, pode levar à condenação de um cristão de qualquer segmento, por exemplo, por não dar o dízimo? Muito bem, solta a vinheta e eu volto já para tratarmos deste assunto. Isto mesmo, aqui no canal Confraria Cognitiva. Muito bem, se você quiser ser um parceiro do nosso canal, seja membro aí por apenas R$ 2,99, escolhendo esta modalidade. Temos outras modalidades também, que vai garantir a você o acesso em nossa plataforma para usufruir de um ambiente de desenvolvimento cognitivo, se aperfeiçoando no campo do saber. Você também poderá fazer como essa menina aí, mandar o seu Pix, a sua contribuição para ajudar o nosso trabalho. É sempre bem-vindo para nos ajudar, a manter as despesas básicas desse canal. Lembrando, estamos também com uma promoção até o próximo dia 20 de dezembro. 20 de dezembro encerra. Por apenas R$100 você vai poder fazer o curso de grego e hebraico, com certificado, módulos e muito mais mentoria. Você decide quando quer iniciar e terminar. Você faz a sua grade programática. Aproveite agora, porque é só até o dia 20 de dezembro. Beleza? 20 de dezembro, você não pode perder. Então vamos lá, pessoal, ao vídeo que é o que nos interessa, para nós entendermos um pouco. Foi me enviado lá no WhatsApp, no nosso grupo, um vídeo dizendo o seguinte: professor, quem não dá dízimo vai ser comido de bicho? Xiii, rapaz, o negócio é sério. Vamos lá, vamos ver como, na verdade, os cantores evangélicos, os artistas do mundo da fé, do mercado gospel, fazem para levar à alienação, o medo, àqueles que, na verdade, trabalham, levantam cedo para poder defender o pão de cada dia e, coagidos psicologicamente e teologicamente, acabam, então, entregando seu salário suado, seus 10%, para poderem financiarem os cantores da fé e os pastores evangélicos, que na verdade são profissionais de púlpitos. Estou dizendo aqueles que profissionalizaram a fé. Vamos lá. E quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido. E quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Ministério Fogo no Pé vai ser comido de bicho. Como fica isso, professor? Vamos lá. Seremos bem diretos com relação ao assunto dízimo. Eu tenho um esboço preparado com mais de 25 laudas, tudo sobre o dízimo, ok? Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8, traz uma prescrição que nós chamamos de ética, estabelecido pelos judeus para auxiliarem, para servirem apenas aos seus irmãos. É isso mesmo, aqueles que fazem parte da comunidade israelita. Diz o seguinte: se houver um carente entre seus irmãos, numa de suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureçais os seus corações, nem fechem a mão a seu irmão carente.
vocês definitivamente devem abrir mãos e lhes emprestar o suficiente para que lhe faltar, ok? Então veja, o texto é muito claro ao afirmar que existe uma ética absolutamente ligada às relações internas, intersociais, de irmãos para com irmãos. Inclusive eu publiquei um vídeo aqui dizendo e mostrando para vocês declarações dos próprios judeus de que os judeus são exclusivistas. Eles compreendem que são os únicos chamados para terem servos. Inclusive você, pastor, que está dizendo aí que o cara que não dá dízimo vai ser comido de bicho, segundo os menos ortodoxos, eu não estou nem dizendo os máximos, vocês serão servos deles. Vejam só, senhores, de fato muitos líderes estão explorando a fé das pessoas, deturpando as escrituras para legitimarem a extorsão cometida em nome de Deus. Isso está claro nesse hino que nós acabamos de ver nesse corinho de fogo, Labachuri Cantarábia. Eles usam e abusam de técnicas persuasivas e eloquentes, inclusive nos louvores. E quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Vai não, porque isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Pode ter tudo na Bíblia, mas que alguém será condenado, julgado, eternizado no inferno porque não quer dar dízimo, não está na Bíblia, não está na Bíblia, não. Quem não gosta de dar dízimo não vai para o inferno, não está na Bíblia, não. Veja só, é bem verdade que alguns líderes não têm uma determinada malícia ou não fazem ideia quanto aos equívocos que cometem com relação ao dízimo, tá? Como vemos sendo pregado nas igrejas. Alguns são até humildes, pedem o dízimo porque compreendem que aquilo que eles coletam pode ser utilizado para pagar uma conta de energia, melhorar a qualidade do ambiente, ajudar um irmão, mas veja só, não há absolutamente nenhuma prescrição bíblica que o dízimo seja uma obrigação ou esteja ligado a um aspecto soteriológico. O que é o dízimo então, professor? Bem, primeiro, temos que entender que a religião que instituiu o dízimo foi a religião judaíta. Sim, com base na opressão do campesinato, dos que trabalhavam para sustentar uma elite de sacerdotes picaretas que só queriam viver no templo às custas do povo, coçando lá aquelas partes, as nádegas, né? Vamos dizer assim. Veja, no dicionário Aurélio, no dicionário de língua portuguesa ou de língua inglesa, você vai perceber que dízimo simplesmente vai dizer, é 10ª parte que alguém vai trazer voluntariamente através de seus impostos, taxas, porque é um tributo. Mas espera aí, triste é saber que essas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei. Essas mesmas dizem que estão no tempo da graça, que o Antigo Testamento, na verdade, não tem valor, mas o dízimo tem. E o dízimo é do Antigo Testamento. E mais, o dízimo não foi estabelecido para o cristianismo. A religião cristã não tem nada a ver com a religião judaica. O catolicismo, o cristianismo não tem nada a ver. É zero. Cristianismo é uma constituição romana. Judaísmo é uma religião que nasce ali após o exílio babilônico, com os judaítas, sacerdotes do templo, estabelecendo todo um projeto de dominação sacerdotal. Ok? Então veja, apesar de atualmente associada à religião, muitos na antiguidade exigiam dízimo de seus povos. Então o dízimo não era 10% para adoração, aleluia, ao culto. Não, o dízimo era uma forma de imposto, de tributo cobrado para quem explorava um determinado território. Plantava, colhia, vendia, construía. Então os herdeiros, os donos desta terra, ok? Acabavam então estabelecendo uma forma de relação de negócio, tá bom? Porém, o dízimo em hebraico, na língua hebraica, podemos trabalhar o aramaico, né? O acadiano, o garítico, para você que pegou no rolo, tá bom? A palavra dízimo vem da palavra hebraica, que quer dizer maser,
Maser. Inclusive, gente, a palavra aser vem do verbo assar, que é o verbo fazer, ok? Maser, portanto, tem o significado de algo que é feito, tirado de um montante, ou seja, uma décima parte. Também tem o seu cognato na palavra isaron, que significa décima parte, ou esré, que quer dizer 10. Por isso que a própria Rumash, ou Torá, é chamado também de Eser Devarim, que significa 10. Ok? Estamos entendidos? Na raiz anterior, nós temos destas palavras, Eser Devarim e Saron, um termo principal, que é assar, que significa fazer. Opa, agora já mudou, né? Nós não temos mais Eser, nós temos assar, de lassot, do verbo fazer, que significa fabricar, realizar, mas também maasé, que significa feito ou obra. Portanto, veja que na legislação da Torá, sobretudo em Vaikra, que significa ele chamou, que é Levítico, no capítulo de número 27, até o Bamidbar ou Bemidbar, que é Números 18, e em Devarim, que é o chamado Deuteronômio, capítulo 12, 14 a 26, temos a prescrição de dízimo, de décima parte que seria tirada, dada exclusivamente para sustentar, sobretudo, uma cambada de picaretas de sacerdotes que estavam manipulando o povo, criando um projeto de dominação para viver às custas de quem ia para o campo plantar lá o seu trigo, o seu tomate, o seu pimentão, não é verdade? Sim. Nos textos pós-exílicos, maasé, dízimo, é encontrado 6 vezes apenas no livro de Neemias, ok? Que você conhece como Neemias, Malachi, que é o Malaquias, também aparece no livro do sacerdote picareta, chamado Ezequiel, sacerdote da elite, que diz que você não vai para o céu. É isso mesmo. Este substantivo também é utilizado 2 vezes apenas para designar décima parte de uma unidade de medida. Portanto, estou dizendo para você que se o teu pastor diz que você não dá dízimo, vai para o inferno, ele, junto com você, vai para o inferno, porque é mentiroso, é picareta, é salafrário, está torcendo a Bíblia porque precisa fazer o seu provento, né? Quantos aí não ganha de 2 a 10 salários mínimos? Hoje, a vida pastoral se tornou profissionalizante. O cara perde 5 anos dentro de um curso de teologia, sabe? Porque a sua igreja vai te colocar, né? Vai classificar como o quê? Um pastor docente. Ele vai lá, faz 5 anos de teologia, poderia ter feito direito, medicina e tudo, mas é fácil. É melhor fazer teologia para enganar o povo, dizer realmente, né, aquilo que a Bíblia não diz e viver às custas do suor do povo, do que simplesmente perder 5 anos fazendo direito, fazendo pedagogia, ou outra ciência, ou odontologia, para você de fato dizer, agora sim, eu não estou vivendo explorando a fé de ninguém. Porque fazer 5 anos de teologia, lendo Bíblia, estudando Bíblia, dogmas e tradições, para poder viver com bom salário de quase 10 mil reais às custas do povo, é bom. E para sustentar esse salário, você precisa cantar. E quem não gosta de dar dízimo, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Vai não. Não vai não. Ao contrário do que a grande maioria deve pensar, o dízimo, o pagamento de dízimos, não se originou com os hebreus. Xiii, professor, não fala isso. Por que eu fui mandar esta pergunta para o professor Iesino? Isto mesmo. Não, como eu disse, os judeus inventaram tudo. Isto mesmo. Antigas civilizações pagãs como os fenícios, os babilônios, sim, dentre outros, já pagavam o dízimo. Nós temos tablets de argila com escrita cuneiforme que comprovam esta prática na Mesopotâmia. Sobre isso, nós podemos verificar maiores detalhes nas obras de Ancient Orient, de Von Sander, do Edmonds, página 183, 198, Theology of the Old Testament, ok? Do Heiderod, também
página de número 141 e 147. Você também poderá conferir a obra do Moody Theological World Testament, ok? De 1980. Portanto, veja aqui, a primeira ocorrência da palavra dízimo, a primeira ocorrência da palavra dízimo, aparece em um texto pós-exílio. Por quê? Porque a tradição judaíta que esteve cativa em Babilônia, agora está construindo um projeto de poder. O primeiro templo, porque não é segundo, é o primeiro, porque o que disseram que era primeiro, não era primeiro. Ih, professor, o senhor embolou tudo. Quer aprender sobre isso? Adquira o meu material exclusivo e o meu curso de mais de 30 horas sobre a construção do Antigo Testamento e a javização em Israel. Beleza? Ok. Nós temos Gênesis capítulo 14, verso 20, onde o texto aparece: o Varur El Elion Asher Migen Tsareha Beaderha Vaiten Lol Maasemikol. Esse texto é justamente um momento em que a personagem que não existiu, é uma lenda, é uma saga criada para poder dar legitimidade à exploração do campesinato, coitado que trabalhava levantando de madrugada para explorar a terra, mas uma elite de sacerdotes, de picaretas, exploradores precisavam inventar em nome de Deus uma regrinha. Ok, isso é um texto pós-exílio. E aí vem pra cá os teólogos, né? Ai, professor, na cara não, porque tá doendo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok? Eu não vou aqui entrar no aspecto gramatical para tratar sobre o verbo Natan ou Iten. Ok? Não falarei isso sobre a forma do imperfeito, aquela coisa toda. Entra no meu curso de hebraico que tá baratinho aí para você aprender. Ok? Não vamos falar sobre isso. O que nos interessa é apenas mostrar para você a farsa, a mentira, porque não há absolutamente em nenhuma passagem da Bíblia em que o dízimo seja para qualquer outro povo, a não ser para o próprio povo de Israel e para ajudar somente a eles, ok? Foi o povo mais escravocrata da história, sim, mais escravocrata, porque escravizava o seu próprio povo, entende? E a preocupação única era servir somente aos seus dignitários. Beleza. No que se chamou época do Segundo Templo, que não é Segundo Templo, segundo Thomas Home, segundo Mauro Liverani, segundo tantos outros autores, Israel Finkelstein, alguns nomes, uns defendem Segundo Templo, outros pensam, não, era um puxadinho que tinha aí, era no Palácio do Rei, mas na verdade o segundo é o primeiro, ok? Mas vamos entender isso. Na época do Segundo Templo, os Kohanim, sacerdotes e levitas, eram os representantes do povo. Foi uma invenção, isso foi uma teologia de classes de picaretas para explorarem a classe proletária, a classe do campo, que trabalhava, tá bom? Então eles inventaram um templo, um culto específico, centralizado, com um grupo que iria viver às custas do povo. Vocês iriam sustentar isso, a classe, né, de trabalhador iria sustentar isso. Então, estes sacerdotes e levitas, eles iriam receber todo o cultivo do trabalho alheio. Hoje, pastores, né, com 5, 10 salários, você vai lá, sofre, passa por todo tipo de vergonha, vexame, chega em casa cansado, dá muito mal para dar uma bitaca na esposa, aí chega no final do mês, né, porque eu vou dar o dízimo, porque Deus vai me abençoar, porque o pastor disse que Deus vai me abençoar, porque eu vou dar o dízimo, porque vai multiplicar o meu celeiro, porque realmente, queridinho, vai não. Vai não, é porque se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno, aleluia. Vai não, você pode ir para o inferno se é que existe inferno, por qualquer outro motivo, mas por causa de dízimo. Não. Veja que eles promoveram uma nova religião, uma religião já vista, uma religião centrista, erigida sob o domínio do poder político-religioso de sacerdotes em Jerusalém, ok? E havia então a designação determinante de que para sustentar essa estrutura, você teria que dar o dízimo. E mesmo não sendo obrigatório, ainda havia ali uma narrativa de
coação psicológica e teológica para quem não desse. Por exemplo, por Hagai, que é o Ageu, né? O profeta do templo, que instaura o templo. Eita, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não tem segunda casa, não, é a primeira mesmo. Então veja, essas tribos que tanto se dedicavam em prol de Israel eram sustentadas pelos povos, ou seja, pelas comunidades, tá? Comunidades hebreus, Ivrim, Ever, que viviam ali da além do Jordão e foram para o deserto. Então, essas comunidades sustentavam os Kohanim e os Leviim e suas famílias. Pare comigo, vem cá, crente, Bíblia, você que caiu aqui de paraquedas, já está pensando em sair. Preste atenção o que eu vou te dizer. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. A exploração de uma classe trabalhadora para sustentar pessoas que simplesmente dizem que foram escolhidas divinamente pelo Espírito Santo, que tem uma vocação de falar do amor e da palavra de Deus, que poderiam caçar um trabalho. Porque, como nós vimos, a vocação de sacerdote não é uma vocação de profissionais, é de quem quer viver às custas da fé dos outros, através do medo, da coação psicológica, do terror, da lavagem cerebral. Mas vamos ao que nos interessa. Os dízimos que são estabelecidos pelos Kohanim, que eram também consumidos por eles, eram designados por espécie. Nós tínhamos o primeiro dízimo, que era conhecido como bicurim. Bicurim relacionava-se às primeiras frutas da safra, que eram trazidas para o sacerdote. Eles gostam de usar a Bíblia para isso, né, gente? Os sacerdotes, sim, os primeiros frutos. Ei, escute, não era você que comia, não. Ei, crente! É para você mesmo. Ei, escuta aqui. Não, se você recebeu o teu salário, o teu din-din, e passou ali, por exemplo, numa lojinha e comprou um buquê de rosa para levar para sua esposa, teu dízimo já foi maculado. Porque, de acordo com o que eles estão dizendo, eram os primeiros frutos tirados. Quem usufruía primeiro do suor do trabalho alheio eram os sacerdotes. Por isso, o bicurim eram as primeiras frutas da safra, trazidas ou levadas para os sacerdotes. Entendeu, crente? O seu líder é quase um semideus. Deu para você entender? Mas a grande verdade é que a exploração continua e cada um faz do jeito que quer. Mas calma, nós temos o Terumá. Terumá Gdolá. Terumá Gdolá era aproximadamente ali em torno de 2% da colheita que era dada também para os sacerdotes. Você já percebeu que já não é mais 10%. Além de ser os primeiros, ainda tinham 2%. No final você vai ver quanto vai dar isso. Os caras viviam às custas dos outros. Você está entendendo para que serve a religião? Você está entendendo? Tá, né? Nós tínhamos também o Maaser Rishon. Lembra da palavra Maaser que eu falei com vocês aqui? O Maaser, fazer, colher. Maaser Rishon, 10ª parte. Você tinha o Maaser Rishon, que era o primeiro dízimo. Opa, eu tinha aí o bicurim, o terumá, mas agora eu tenho o primeiro dízimo, que é 10% do restante da colheita, que era dada para os levitas. Como que esse povo vivia? E ainda você quer descobrir e dizer que na Bíblia tem direitos humanos, que tem dignidade. Tem não. O Deus bíblico é explorador. Isso você não pode. Explorador, institucionalizou a opressão de uma classe em prol de outra, de vigaristas, travestidos de sacerdotes. Então veja, eu estou dizendo para você que já temos aqui quase 22%, mas vamos continuar. Nós tínhamos também um dízimo chamado Maaser Sheni. O Maaser Sheni já era um segundo dízimo. Calma, crente, você acha que era só 10%? Você quer praticar mesmo a Bíblia e viver a Bíblia na sua essência? Então pratique. Porque, entendia, porque veio a graça com Jesus, então aboliu só a metade, só ficou 10%. Não. O Maaser Sheni, que era o segundo dízimo, era um dízimo dado no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto, no 7º ano do ciclo sabático. Ciclo da festa. Ih, rapaz, ficou ruim. O agricultor iria lá, retirava 10% do restante da colheita e levava para Jerusalém, onde era comido ou chamado redimido pelos sacerdotes. Ou seja, você ralava, você trabalhava, você suava a camisa, você sofria. Que feito miserável!
sabe? Lá puxando a junta de banho, arado, e depois tu levava para o templo para sustentar os que ficavam lá coçando aquele lugar, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Eita! Marciani era o dízimo do pobre, o dízimo do miserável. Marciani era aquele tipo de dízimo tirado no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto, no sétimo ano sabático também. Eita! Tirado no terceiro e no sexto ano do ciclo sabático. Ao invés de levar esse dízimo para os sacerdotes, esse dízimo era levado só para o templo e era dado aos pobres. Deu para você entender? Aos pobres, supostamente aos pobres, né? Conseguiu compreender? Ou seja, uma vez que não há mais tribo de Levi nenhuma trabalhando no templo sagrado, todo judeu tem a obrigação de dar o dízimo de seu lucro para a caridade, ajuda aos necessitados. Tá dando para você entender? Portanto, senhores e senhoras, você que caiu aqui de paraquedas, o dízimo, veja, é uma instituição criada lá no Antigo Testamento, num passado pós-exílio, para fortalecer uma classe burguesa de sacerdotes vigaristas que não gostavam de trabalhar, só queriam explorar. E em nome de um Deus que eles inventaram, que era um bigrama, depois se tornou um trigrama, depois um tetragrama, uma junção de tudo, é o Deus bíblico inventado, eles resolveram então explorar o povo. Deu para você entender? E veja, eu já mostrei para vocês que o dízimo antes dessa instituição, veja, era apenas o quê? Algo tributável. Tá dando para entender? Algo tributável. Abraão não existiu, Isaac não existiu, Jacó não existiu, os textos são pós-exílio. Todos esses textos são produzidos após a saída do cativeiro, em que os judeus eruditos que foram para a Babilônia aprenderam, assimilaram crenças, leram materiais, inclusive falavam o próprio aramaico, ok? Então, eles é quem irão institucionalizar justamente a prática do dízimo neste contexto. Mas estão dizendo que se você não der o dízimo, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Onde está isso na Bíblia, professor? Em lugar nenhum, só no cérebro desse povo que quer a qualquer custo explorar. E faz um contorcionismo. Usam todos os tipos de passagens. Por exemplo, de Safira e Ananias. Usam lá Jesus entra. Para, tá feio. Tá feio. Cristianismo e judaísmo não tem nada em comum. Duas religiões absolutamente distintas, antagônicas, ok? Com projetos teológicos absurdamente distintos, ok? E o dízimo instituído no Antigo Testamento era o dízimo da exploração do campesinato em prol de uma elite sacerdotal. Tá dando para você entender? Mas, professor, o dízimo de hoje é bíblico porque eu ouvi que se eu não dar dízimo, serei comido de bicho. Bem, preste bem atenção. Os levitas também davam aos sacerdotes os dízimos dos dízimos que recebiam. Sabe o que eu quis dizer para você? É que os levitas, os sacerdotes, olha como eram as elites. Os levitas que eram sustentados pelo povo, recebiam seus dízimos, recebiam tudo, e eles ainda davam o dízimo aos sacerdotes. Os sacerdotes, além de receberem os dízimos do povo, ainda recebeu. Já pensou se os pastores descobrirem isso que eu estou ensinando? Vão cobrar dízimos dos pastores que recebem dízimos. Ih, professor, para que o senhor foi falar isso? Veja, o cristianismo não tem um sistema absolutamente compatível com aquilo que era o sistema da época. Mesmo no primeiro, segundo e terceiro século, para determinar, primeiro, dinheiro, segundo, qualquer outra forma de coleta. Você está entendendo? Então, é como um pastor que eu ouvi falar aí num canal que tem por aí um tal de Arena, um pastor que foi dizer, não, porque o dízimo, na verdade, é porque não havia, porque ele é uma coisa do século 19 ou 18. Para, que tá feio, tá feio. Cada judeu era exigido pela lei levítica que fossem pagos 3 dízimos dos lucros de sua propriedade.
um dízimo para os levitas, um dízimo para o uso do templo e as grandes festas, ok? E o Gedolot, Hagot, que eram as festas, beleza? Ou o dízimo para os pobres, que era o dízimo da terra. Significa, os pobres comiam o que sobrava, o resto. Lembrou o que era, melhor era levado para os sacerdotes. O povo pobre comia migalha, o que sobrava. Tá dando para entender? Era o que sobrava. Era isso. Tá dando para entender? E não vem com aquela historinha, professor, mas aqui na época era agrícola. Não, naquela época tinha dinheiro, e o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo nunca foi kesef, shekel. O dízimo era apenas o mantimento enviado em sua totalidade para o templo. Alguns até faziam um negocinho aí, uma maracutaia. Tá dando para entender? Não. O dízimo não pode ser praticado conforme os tempos bíblicos, porque a finalidade do dízimo era, como sempre foi, explorar os pobres para uma elite sacerdotal e não para beneficiar o pobre. Hoje o cristianismo adota uma forma de dízimo em que você poderá falar, pular, espernear. Pastores estão vivendo com carros importados, muito bem, moram em casas financiadas pela própria igreja, ganham de 7 a 10 salários mínimos, tá? Podem viajar para os States com suas famílias, para Disney ou até para um resort, e você tem que tomar um banho no Rio Paraíba do Sul e forrar ali um lençol para fazer um piquenique muito mal com pouco mortadela. É isso que eu estou dizendo, tá bom, filhinho? Eu estou tentando mostrar para você que não existe nenhuma absolutamente conexão teológica de fato ou espiritual em relação ao dízimo. Tudo é uma invenção. Os sacerdotes entendiam as questões cataclimáticas e diziam que aquilo era Deus punindo o povo porque não dava o dízimo. Aí o povo, com medo, ia lá e dava tudo e continuava pobre. Não havia nenhuma resolução de conflitos, ok? Então, respondendo o nosso vídeo de hoje, professor, quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho? Não, não vai ser comido de bicho, não. E se você quiser adquirir este esboço completo sobre a verdade e propósito do dízimo no Antigo Testamento, entre em contato comigo. Eu vou fazer para você por apenas R$15. Entre em contato, adquira, saia da Matrix e deixe de ser explorado. Porque quem não gosta de dar dízimo não vai ser comido de bicho, não vai ser comido de bicho, não vai ser comido de bicho. Este é mais um vídeo da nossa playlist Professor José Alessandro Neves Responde Comentários. Fui!